Então, gente, para desespero ou felicidade de alguns, desespero de uns, felicidade de outros, nós já estamos com um pé em 2026. Isso é fato, né? A gente tem o quê? Pensando que a última semana de dezembro, a gente não conta muito, né? Que muitas coisas aconteçam naquela última semana, pelo menos na nossa área profissional, não digo na nossa área pessoal, porque da esfera pessoal, muita coisa acontece nesses finais de ano. Pessoas que estão longe acabam se conectando, pessoas que estão perto acabam se distanciando. Então, o fim de ano, na nossa esfera pessoal, ela é super agitada. Mas, em termos profissionais, a gente sabe que tem Já. uma queda ali, né? Uma Sim. queda de produtividade, né? As pessoas dão uma pausa, às vezes é férias coletivas da empresa. Então, a gente sabe que agora, em termos de 2025, nós temos poucos dias. Eu não sei se a gente consegue juntar aí 30 dias ativos antes de chegar 2026. Então, é importante a gente pensar e até ter uma preparação como que a gente quer, onde a gente quer chegar, o que a gente quer alcançar, o que a gente quer buscar em 2026 e o que precisa estar no nosso radar. Então eu trouxe aqui tópicos mesmo, montei a apresentação muito solta, muito livre, para a gente conseguir construir isso em conjunto. Mas a minha perspectiva sobre o que vai estar, inclusive, no meu radar em 2026 como DPO, porque a gente faz o trabalho de DPO como serviço, consultoria LGPD, mentoria. Então, o que eu levo a esse programa de mentoria? Os mentorandos são encarregados de dados, alguns do setor público, outros privados, mas o que vai estar no nosso radar dentro desse ano? E, por favor, vocês tragam as suas perspectivas em relação a isso. Para quem não nos conhece ainda, está chegando agora ou ainda não sabe, mas nós somos a Deserve, nós somos uma empresa de segurança da informação, já atuamos há mais de 10 anos no mercado. Somos uma empresa gaúcha com operações em São Paulo, atendemos empresas do Brasil todo e sempre levando melhores práticas de governança, políticas, processos e controles técnicos em relação à proteção de dados, né? Não só dados pessoais, mas dados no sentido amplo mesmo, dos ativos de informação. E dentro dessa esteira do DServe Segurança da Informação, nós trabalhamos com várias soluções, antivírus, firewall, backup, estratégias de gerenciamento de servidores, ambientes em nuvem e também a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós somos consultores de privacidade e proteção de dados também. Isso inclui DPO como serviço, mas as empresas que já têm um DPO, a gente também trabalha com a consultoria, com essa adequação, inclusive para apoiar, direcionar, melhorar a vida do encarregado de dados, que às vezes está lá bem solitária. E o The Serve Academy, que é o que vocês já conhecem, estão aqui, essa ação de treinamentos é uma ação do The Serve Academy, onde nós temos a nossa esteira aí de treinamentos, de certificações. Eu sou uma das instrutoras da formação de encarregado de dados, do AICP, da Exim, que também é o Compliance Officer, mas nós temos outros treinamentos também voltados à governança de IA no nosso radar, não só já com turmas ativas, mas pessoas certificadas, tanto da IAPP, que traz a perspectiva de gestor de privacidade, quanto também do AIGP, que é um treinamento da EPP, mas voltado à governança de IA. Então, tudo isso nós estamos aí bem estruturados para levar e preparar os profissionais para conseguirem atuar, seja de uma forma ativa, seja de uma forma de gestão, até de uma atuação mais técnica, mas para conseguir direcionar as empresas às melhores práticas em privacidade e proteção de dados e a boa governança dos sistemas de inteligência artificial. Então, com isso, né, é algo que eu costumo aqui trazer nesses momentos um esclarecimento, porque é muita sigla, a gente vê que essas certificações estão sendo cada vez mais cobradas em processos de licitação, em contratos, em ações de due diligence, em auditorias, saber a qualificação das pessoas que estão na área de privacidade e proteção de dados, e às vezes como premissa para a contratação de para fechamento de algum contrato, de algum negócio com os clientes que as empresas porventura tenham. Então eu gosto de trazer um esclarecimento porque é muita sigla, né? A gente sabe que muitas vezes a gente tem já por si só uma questão da própria Lei Geral de Proteção de Dados, né? A LGPD já traz a LGPD, o DPO, são bastante informações
para a gente assimilar, então eu gosto de esclarecer o que são essas siglas aqui, que estão, inclusive, como requisito em vários, né, processos seletivos. Então, oportunidades de vagas na área de privacidade e proteção de dados. Eu recebo muitas, coloco sempre lá na nossa comunidade e também no nosso grupo de DPOs, as oportunidades que surgem, ou que até mesmo que eu recebo no meu próprio LinkedIn, acabo compartilhando em relação às empresas, eu vejo que tem lá essas siglas, né? E aí não sei se isso é claro para os candidatos ou para as pessoas que Tem que desejam deixar a atuar porta nessa aberta, área. senão cai a conexão. Uau. E aí, o que que a gente faz, né? Muitas vezes a gente tem essa formação de encarregado de dados, como PDPE, ISFS, PDPF, PDPP. O que que significa isso? Essa formação aqui em cima, que é a formação do DPO, do encarregado de dados, é da certificadora Exim, que ela é holandesa, ela é da Europa, e ela tem essa formação do profissional de privacidade. Então, também traz os treinamentos e também as certificações que são as provas internacionais. Então, o PDPE é um treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, o ISFS sobre ISO 27001 dos fundamentos, o PDPF Fundamentos em Privacidade e Proteção de Dados com estudos avançados no GDPR, e o PDPP é o módulo prático para estruturar uma governança de privacidade e proteção de dados. Então, são 4 treinamentos com 4 certificações, 4 provas, que podem ser feitos somente os treinamentos ou treinamentos e provas, para que o profissional consiga ter uma evidência de conhecimento da atuação dele como encarregado de dados. E é isso que tem sido cobrado em processos licitatórios e também em processos cada vez mais, né, em processos seletivos para a área de privacidade. Analista de privacidade, júnior, pleno, sênior, encarregado de dados, as vagas de encarregado de dados, de governança ou de gestor de privacidade e proteção de dados. Então, acaba sendo uma premissa o profissional ter essa qualificação. E também, e aí aquele reforço, os treinamentos da IAPP. Então, o que, que são os treinamentos da IAPP? Essa semana uma pessoa perguntou, eu vi que vocês têm o CDPO, mas eu gostaria de fazer o CIPM. Na verdade, que são outras siglas, né? Esse combo CDPO, ele é a junção de 2 treinamentos. Aqui tem 2 treinamentos e 2 exames da IAPP, que é a maior associação de privacidade, de profissionais de privacidade do mundo, que é americana. E a IAPP, ela tem, então, o CDPO, que é um combo mesmo de treinamentos de gestor de privacidade com treinamento de Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Então, por isso que ele é CDPO Brasil, porque ele pega um treinamento, que é o CIPM, que ele já existe, que é de governança de IA, e a gente faz um estudo de caso. Eu vi que tem pessoas aqui, até levanta a mão quem já fez o CDPO conosco, ou que já tem essa certificação, que eu vi que já tem aqui umas pessoas, o Fernando passou por essa experiência, fez a formação, então, de gestor de privacidade, e também tem um módulo de LGPD, que é para trazer esse conhecimento para o profissional de gestor de privacidade sobre a lei brasileira. Mas são certificações internacionais. E aqui, né, tem a cereja do bolo, que a gente pode dizer, que é a menina dos olhos aí do profissional de governança, que é o AIGP, que aí ele é governança em IA, ou governança de sistemas de IA, Isso. governança em inteligência artificial. Esse treinamento, por que a gente diz que é a menina dos olhos? Porque é uma novidade no mundo inteiro em relação à IAPP. A IAPP sempre se posicionou com as cores verdes ali, né? E agora ela tá vermelha e azul, porque é um novo posicionamento de uma nova era, que é a era da inteligência artificial. E aí nós já temos mais de 2 turmas. Tem agora treinamentos previstos para dezembro, tanto do CDPO, treinamentos de privacidade, proteção de dados puro, e a governança de IA pura também, são treinamentos segmentados. Então, quando a gente fala em IA, e a gente vai falar sobre isso aqui, em sistemas de IA, a governança de IA, a privacidade ela acaba sendo uma premissa, só que ele é bem mais amplo. Então, para quem precisa de uma vez ter acesso a informações que vão posicionar esse conhecimento em inteligência artificial, recomendo fortemente que faça essas certificações. E a gente tem uma visão aqui, junto com a Exim, que também aproveita. Eu não sei se quem aqui já tem, se puder levantar a mão, a formação de DPO da Exim. Alguém aqui fez esses treinamentos? Thales fez esses treinamentos. Mais alguém fez a formação de DPO da Exim? Eu fiz 2 provas, falta a última ainda. Ah, mas já está na reta final. É a Camila que está Reta falando? final. Isso, Camila. Ah, tá, Camila. Maravilha. Olha só o que a própria. Tem mais alguém que tenha feito a formação de DPO? Ou esses treinamentos aqui, o ISFS,
que é de ISO 27001, e o PDPF, que é o GDPR? No chat, Eu, bastante gente está Bruna, respondendo lá. Ah, mas eu não tô olhando pro chat. Maravilha, deixa eu dizer para vocês o que que obrigada por avisar. O que que a Exim fez, tá? Para quem já tem essas duas certificações, que até foi o meu caso, existe agora o AICP, que é o Compliance Professional de Inteligência Artificial. Aí vocês podem pensar, poxa, a IAPP tem o AIGP, que é governança. Aí a Exim foi lá e fez o AICP, que é Compliance. Sim, são treinamentos que eles versam, via de regra, sobre este mesmo assunto. O que, que a Exim fez? Ele traz uma nova badge, né? Um novo selo, que é o AI Compliance Officer. Então, quando eu fiz a prova do AICP, eu já recebi o reconhecimento de AI Compliance Officer, porque ele aproveitou o que eu tinha na minha formação de DPO. Ele aproveitou o ISFS, é o PDPF. Então, ele tem a Exim tem essa característica dos combos de certificações e reconhecimentos, e aí foi justamente isso que aconteceu. Que também nós já temos turmas também previstas para dezembro. Dezembro vai ser assim que ninguém vai dormir aqui na DSERV. Ninguém vai dormir para não correr o risco de não conseguir acordar, porque em dezembro nós também vamos ter turmas de AICP, isso já está previsto. E essa diferença, né? Às vezes vem, tá, Bruna, tô me preparando, mas qual que é a diferença? Vou para um AIGP da IAPP ou vou para uma Exim AICP? E aí eu digo, vamos por partes, né? Por quê? O AIGP da IAPP é um treinamento muito completo. Ele é online, ele é ao vivo, ambos serão, né, em dezembro, mas ele é um treinamento mais detalhado e amplo, né, sobre a inteligência artificial. Ele não é um treinamento técnico, então no fim do dia a gente não vai sair lá com um humanoide desenvolvido, um robô desenvolvido, mas nós vamos sair com muitas, estou falando da IAPP, tá? O AIGP. Nós vamos sair com ferramentas, com estratégias, com materiais que nós vamos usar para os próximos 5, 10 anos na nossa vida corporativa. Né, pensando como profissional de privacidade ou profissional de IA. Por quê? Porque ele quer formar um profissional de governança de IA e não um profissional de privacidade. Então, ele é um treinamento muito, muito, muito assim, uma característica da IAPP, né? Com muitas informações relevantes para a atuação. A Exim também tem uma característica interessante. Ela traz a abordagem, mas ela traz uma abordagem mais voltada ao atendimento regulatório. Então, o ICP, ele é importante, mas principalmente para quem quer entender claramente como a legislação da Europa, o AI Act, ele deve ser atendido. Então, pensando em termos de diferenças, né? Vou para um IGP da IAPP ou vou para um ICP neste momento, por exemplo, dezembro, ou vou para um ICP da Exim. Bom, gente, ou para o radar, né, de profissional. Ao tomar essa decisão, pensem que eles são complementares, assim como a formação de DPO da Exim e o CDPO da IAPP. Mas, se você quiser ter um conhecimento bem aprofundado de inteligência artificial ou governança de IA, tanto conceitual, de políticas, de processos, de controles, de frameworks, o AIGP da IAPP é a cereja, assim, é o melhor, né, ali é o filé dos treinamentos. E a Exim não fica para trás, porque a proposta dela é ser mais justa ali ao regulamento, ao AI Act da União Europeia, o que também é importante para quem precisa avançar nos conhecimentos. Então, nessa turma, por exemplo, que vai ter em dezembro da ICP, tem um aluno que ele fez o IGP da IAPP na primeira turma que a gente lançou. Então, só para a gente trazer esse esclarecimento de certificações, mas que depois vocês podem claramente buscar o nosso time para conversar mais, até porque a gente está já praticando os valores de Black Friday. Né? E eu sei que existe muitas vezes aquela dificuldade da empresa conseguir provisionar para o colaborador o investimento. A gente sabe que é fim de ano, então tem muitas questões voltadas à limitação do cartão de crédito, enfim, inúmeras situações que eu acho que dá para a gente pensar
como viabilizar isso de uma forma bem mais em conta do que os valores praticados. E depois que troca o ano, tanto XIM quanto IAPP, enfim, acaba sendo uma prática, eles renovam a tabela. Então, quem está pensando no próximo ano, ou ainda dezembro, aproveitar esses treinamentos, essas certificações conosco, pode chamar o pessoal ali ou me chamar também, para que eu possa ajudar nessas matrículas. Investimentos em conhecimentos. E o que é o foco da nossa conversa, né? Eu acho que o Thales está com a mão levantada, mas acho que foi de antes, né, Thales? Do que eu perguntei quem fez a formação. Obrigada, Thales. E aí, o que eu acho interessante, importante da gente focar aqui, né? É a gente ter esse momento de saber o que a gente precisa, do que a gente precisa se preparar, o que vai estar no radar das empresas, o que já está no planejamento estratégico das empresas para o próximo ano em termos de privacidade. A gente participa desses planejamentos estratégicos das empresas para o próximo ciclo, né, de atuação. Então, o que a gente percebeu, eu vou trazer aqui nesses pontos, o que foi priorizado, o que está também em pontos de dificuldades, mas que as empresas estão preocupadas em viabilizar para 2026. Vamos falar dos impactos ou o impacto da IA e algoritmos na privacidade, falar de gestão de riscos, incidentes e transferências internacionais de dados e a gestão de fornecedores e terceiros. Depois a gente fala de ferramentas e métricas que vão ser cada vez mais relevantes para conseguir dizer de fato que a empresa tem uma cultura de privacidade de forma estratégica na organização. Então, vamos por pontos, né? O que não pode sair do nosso radar em termos de como encarregado de dados, em termos de atuação, é acompanhar aquela agenda regulatória da NPD para 2025, né, que está sendo concluída, mas que tem também a previsão ali de 2026. O nome da agenda é esse, né? Agenda Regulatória NPD 2025-2026. Ali tem previsão, né, das questões relacionadas ao tratamento de dados de crianças e adolescentes. A gente está vendo também uma movimentação cada vez mais forte em relação a esse tipo de tratamento de dados pessoais, as transferências internacionais de dados, as questões relacionadas a fiscalizações e regulamentações da própria Agência Nacional de Proteção de Dados. Lembrando que a gente teve uma mudança muito forte, que foi a mudança de autoridade Nacional de Proteção de Dados para a Agência Nacional de Proteção de Dados. Essa alteração não foi só na nomenclatura ou no nome da ANPD, mas principalmente em relação à sua autonomia para fazer as fiscalizações e aplicação dos processos administrativos, fiscalizatórios e também sancionatórios. Então, na nossa próxima webinar, que é do dia 28, eu quero trazer conosco a nossa colega, minha colega, Isabela, e ela foi na reunião em Brasília que teve da NPD, e ela nos trouxe tudo que foi discutido lá. E aí eu quero trazer isso para vocês na webinar do dia 28. Também vou convidá-la para participar. Mas não pode escapar do nosso radar, enquanto carregado de dados ou profissional de privacidade, o que tem de regulamentação da NPD. Também tem previsto as questões voltadas aos direitos dos titulares dos dados. Então, vou dar um exemplo. A gente não tem clareza suficiente sobre o que é o direito à portabilidade. Quando eu digo a gente não tem clareza suficiente, é o titular de dados. A gente está passando por um cenário onde o titular dos dados está usando ferramentas de IA, Copilot, ChatGPT, sei lá o quê, para fazer solicitações para as empresas em relação aos seus direitos, com informações completamente distorcidas. E principalmente em relação ao direito à portabilidade, a gente viu que cresceu muito essa solicitação, e quase que num meio padrão, assim, ChatGPT da vida, sabe? E que não está em linha com o que realmente se espera de um direito à portabilidade. Né? Por que não está em linha? Porque a gente sabe como funciona o direito à portabilidade na União Europeia, no GDPR. E aí vem uma solicitação de direito à portabilidade, muitas vezes assim, absurda, só que a NPD não regulamentou ainda isso para as pessoas, né? E para que as empresas encarregadas de dados tenham certeza nas suas respostas ao titular quando vem esse tipo de abordagem. Então, isso também é algo que está na pauta da NPD para essas regulamentações. E eu acredito que hoje ainda vocês conseguem consultar, porque tem, acho que, aberto para participação pública
sobre o compartilhamento de dados no ambiente do setor público. Isso também está em pauta ali para discussão. Enfim, tudo isso, a questão dos direitos ou proteção de dados sensíveis, tudo isso já está num radar de regulamentação. Mas por que que isso é importante, né? Então, vários cenários. Na nossa última webinar, a gente falou de transferências internacionais de dados. Até teve uma pessoa que fez um questionamento perguntando se já estava ok, Brasil e Europa, né, até essa transferência internacional de dados, porque a Comissão Europeia tinha sinalizado que o Brasil estava ali num mesmo nível adequado de privacidade e proteção de dados. E aí eu comentei que não é bem assim, né? Porque na verdade houve um rascunho onde a Comissão Europeia, por meio de uma decisão de adequação, está visualizando ali buscar esse reconhecimento do Brasil. Inclusive, teve um avanço, né, nesse sentido, também até depois da nossa webinar, mas ainda não está formalizado. O nome do Brasil, o país não está ainda na lista lá da Comissão Europeia num mesmo nível adequado de privacidade e proteção de dados reconhecido pela Comissão Europeia. Mas provavelmente isso vai acontecer. Só que o que a gente tem que ter o pensamento, o que isso impacta na minha empresa, o que isso vai impactar nos meus clientes? Um primeiro ponto assim de impacto é que depois que o Brasil estiver nessa lista, o Brasil não vai querer retroceder. Né? Então, imagina, acaba sendo uma vitrine para o mundo inteiro de que o Brasil, até esse rascunho, né, que saiu em relação a esse reconhecimento do Brasil pela Comissão Europeia, já foi um bom posicionamento econômico em relação ao avanço de privacidade e proteção de dados brasileiro. E isso, o que contribuiu para isso, né? Já há 5 anos da lei em vigor, já tem fiscalizações no ambiente público e no ambiente privado, já teve processos sancionatórios, já teve agora essa mudança da NPD de autoridade para agência. Tudo isso foi contribuindo para que a Comissão Europeia gerasse, então, esse rascunho reconhecendo o Brasil. Só que, depois de alcançado esse nível, o Brasil não vai aceitar, né? Então, a própria NPD não vai aceitar retroceder. Então, uma das perspectivas ali da NPD é aumentar, inclusive, esse grau de fiscalização em relação a transferências internacionais de dados. Então, isso a gente tem que ficar muito, muito, muito atento e principalmente conseguir mapear, rastrear onde que tem essa transferência nas empresas que a gente atua e também saber que existem mecanismos já provisionados ali para que essa transferência ela seja segura pela própria ANPD. Então, cuidar muito com isso. Outro aspecto relevante, né, é o impacto da privacidade em inteligência artificial. Né? Então, muito vem se falando e a gente sabe que tem muitas pessoas usando sistemas de IA dentro das empresas e ninguém está vendo ou ninguém quer ver. Vai dizer que pior é cego aquele aquele que não quer ver. E isso está acontecendo. Tem a questão do Shadow AI, que são aqueles sistemas de IA que estão dentro do ambiente corporativo, mas que a segurança da informação não está pegando, a TI não está pegando, ninguém está enxergando de fato. Mas também tem a falta de organização de políticas de utilização de governança de IA dentro das empresas. E aí lembra, né, que a privacidade, pensando em utilização de sistemas de IA, ela pode ser completamente atingida, a privacidade de dados, numa exposição de informações, num compartilhamento de informações, aquela prática, e eu tenho percebido que muitas pessoas estão utilizando, e eu não critico o uso, mas a questão de como que isso está sendo utilizado, se está dentro do radar da área de segurança, de TI, da gestão daquele setor, mas, por exemplo, melhorar um e-mail. Quando a gente pede para melhorar a comunicação de um e-mail e ali tem dados da empresa, dados de pessoas físicas, a gente sabe que já tem ali um risco se aquele sistema de aqui está sendo utilizado não for de uma conta privada da organização, já tem um risco ali, ou talvez até já consolidado, um incidente. Né? E ninguém está olhando para isso com a devida atenção. Né? Por quê? Porque, é claro, primeiro a prática acontece. Quando o resultado daquela ação chega, já passou muito tempo. Né? E aí que muitas vezes vão se tomar uma atitude, que é a questão de ser mais reativo do que preventivo. Então, nessa questão de privacidade em AI, eu trouxe um exemplo, mas é importante que o DPO, ele já nos seus próprios mapeamentos, a gente já falou muitas vezes, já no próprio mapeamento
de processos, fluxos de dados, no data mapping, ele consiga identificar onde tem utilização de sistemas de IA nos processos, né? Então, lembrando, a gente tinha um template, eu tinha uma planilha, né, de mapear os processos e fluxos de dados, tem que ter uma nova coluna em relação à IA. Saber onde que essas informações estão, quais são as informações, mas saber se tem utilização desses sistemas de IA nesses ambientes também. E a proteção de dados sensíveis, e aqui eu trouxe o exemplo da saúde, porque a gente sabe que tem também uma previsão, eu não sei se isso pode acontecer em 2026, mas que isso já se discute pelo menos há mais de 2 anos, que é justamente ter uma integração, né, com os sistemas de saúde e a começar pelo poder público ou pelas entidades públicas de saúde em relação a essas automatizações, transferências e compartilhamentos de dados de saúde. Né? Isso tem um impacto, assim como a gente tem o Open Banking, assim como a gente tem o Open Finance no sistema financeiro, bancário, né? Tem também o Open Health, agora me veio o nome, o Open Health, que é da saúde. Então, essa automatização que traz bastante pontos positivos, mas tem riscos e vamos ver o que vai ser trabalhado dentro disso também. Para quem impacta? Para quem está na área da saúde, em especial na área da saúde do setor tanto público quanto privado, porque vai ter um impacto direto, né? Então, deixar isso no radar para acompanhar, monitorar. Eu acho que essa é a palavra, acompanhar essas evoluções. E a governança e boas práticas específicas. Né? Então, uma polêmica ainda é o relatório de impacto à proteção de dados. Né? Então, como fazer, quando fazer, por que fazer, a gente já sabe. Bom, relatório de impacto à proteção de dados, qual que é o mundo ideal? Antes do início de qualquer projeto, processo, produto que envolva o tratamento de dados pessoais. A teoria está ótima, e na prática, como isso tem acontecido? Então, hoje é praticamente impossível conseguir ter um relatório de impacto à proteção de dados e fazer a gestão de riscos de privacidade de uma forma manual. Então, assim, e não automatizada. É praticamente combinar que vai ter um processo falho. E só que a gente também tem essa dificuldade, muitas vezes, de ter software de gestão que consigam atender efetivamente essa gestão de relatórios de impacto à proteção de dados. E tem também, às vezes, a dificuldade da empresa de conseguir provisionar um software de gestão para a área de privacidade, para o DPO, enfim. Tem vários pontos que vocês devem sentir, inclusive muitos de vocês na própria pele em relação ao relatório de impacto da proteção de dados. Mas a verdade é que está no radar da NPD trazer esclarecimentos, trazer também mais especificações sobre o que se espera de um relatório de impacto da proteção de dados no Brasil. E ficar monitorando também, e aqui foi um impacto muito positivo. Eu ainda quero fazer uma webinar só disso, né, para a gente conversar, mas as normas globais de privacidade e padrões técnicos que passaram que vão passar ou que vão trazer algum tipo de alteração ou impacto no nosso ambiente. Então a gente sabe que agora, quem não sabe fica sabendo agora, mas a ISO 27701, que é a ISO de privacidade, ela foi emancipada, né? Ela está autônoma. Antes ela era uma extensão da ISO de segurança da informação da 27001. E agora ela de extensão, ela passou a ser uma norma independente, ela está mais autônoma. É claro que ela foi incorporada, até disse, né, ela tomou uns anabolizantes ali, tá maior. Mas para a empresa buscar uma conformidade, um padrão ISO em privacidade de dados, não é mais premissa ter todo um sistema de gestão de segurança da informação. Isso facilita tanto a conformidade, as boas práticas de atuação das próprias equipes de privacidade dependerem um pouco menos, né? Ainda vai ser uma parte interessada super forte a área da segurança da informação, mas depende um pouco menos para conseguir buscar esse padrão, alcançar essa nova. Aí aqui vai ter, né? O selo, a certificação. Aí tem, em relação ao padrão ISO 27701, o que facilita esse processo, né? Então, aqui são pontos. Pensando assim no radar 2025. Coloquei ali como uma pauta também, né? E eu acho que combina muito essa questão das avaliações de riscos, da IA, da privacidade, dos processos, porque nós já tínhamos uma dificuldade
e aí isso eu falo com base em todos os alunos que estão atuando na área e conversam comigo, as empresas que a gente atende, as empresas que entram em contato conosco, para versar sobre o compliance, o atendimento à conformidade da LGPD. E há muita dificuldade. Há dificuldade em todos os aspectos. Não é fácil. Há dificuldade em conseguir mapear os processos e estabelecer os fluxos de dados. Há dificuldade em convencer a alta direção que é um processo de melhoria contínua. Tem dificuldade em unir as partes interessadas internas no comitê de privacidade, manter as pessoas engajadas. Se tem dificuldade em aplicar as práticas de treinamentos, de conscientização de times, equipes de uma forma constante. Então, assim, a gente vive, quem trabalha na área da privacidade, vive num momento só de dificuldade. Tudo é difícil, não tem assim algo que seja facilitado. Até para a empresa que tem um fluxo mais de uma cultura mais colaborativa, ainda assim tem dificuldades porque os processos mudam o tempo todo, né? Mudam, e isso é natural de empresas que estão ativas. Muda fornecedor, prestador de serviços, muda o fluxo dos dados, o que acontecia ontem no setor, amanhã já não vai acontecer igual, hoje já tem mudanças. Então, tudo isso impacta demais a atuação do carregado de dados e da equipe de privacidade e, consequentemente, a conformidade com a LGPD da empresa como um todo. Porém, né, a gente trabalha com a realidade dada, né? E esse impacto da IA e algoritmos da privacidade, o que a gente tem que ter como uma razão? Porque a gente muitas vezes estava tolerante a um não fazer de uma equipe, tolerante a um não ter uma política implementada. E eu digo isso que a gente estava tolerante no sentido de que a gente via, e hoje eu vejo, empresas que a gente faz até o processo de diagnóstico, ou que empresas que já tiveram uma conformidade, agora a gente tem que ajustar. Eu vi que tem muito essa ainda lacuna entre o que foi feito e o que precisa ser apresentado. Então, o 2026, assim, eu tenho convicção de que essa questão da prestação de contas, da accountability, ela vai ser reforçada demais. Uma pela pressão da NPD, né, que a gente tinha muitas vezes esse escoro, a gente não viu a NPD fazer nada ainda muito grande. Na verdade, o que a NPD está agora estruturada, está se posicionando, inclusive depois eu vou mostrar para vocês o painel de divulgação das fiscalizações, no sentido de que nós vamos ter, sim, a NPD mais atuante. Né? Então, esse ponto de prestação de contas também vai vir reforçado com o papel da ANPD. E, assim como a gente ainda tem dificuldades com DPIA, agora a gente tem que ver a avaliação de impacto algoritmo e aí a avaliação de impacto dos direitos fundamentais em relação à IA. E o encarregado de dados, o DPO, que eu acho importante, tá? Eu acho isso uma oportunidade de atuação, de trabalho, de carreira, de contratos, de evolução gigantesca. Que cada vez mais o encarregado de dados, ele passa a ser cada vez mais estratégico, cada vez mais importante. Por quê? Porque pensando em DPIA, essencialmente é uma avaliação de impacto e proteção de dados relacionadas a dados de pessoas físicas. Então, ele pega o encarregado de dados pela mão, vamos dizer assim. Ou o encarregado pega o DPIA pela mão. Agora, a avaliação de impacto algorítmico, de algoritmos, ele realmente vai precisar também avaliar o impacto disso em relação à privacidade. E a avaliação dos direitos fundamentais, né, a privacidade e a proteção de dados são direitos fundamentais, também vão precisar estar nesse radar. Né? Então, eu venho nesses últimos tempos avaliando e dando uma estudada, né, em relação às avaliações de impactos algorítmicos e o quanto isso impacta a privacidade, e aí a gente tem que. Tudo vai partir de uma evolução. É como se essa avaliação de impacto de algoritmo ela fosse uma evolução do DPIA, uma evolução dessas avaliações, porque aí bem inserida em projetos, aqui em produtos, aplicações, sistemas que as empresas estão utilizando. Né? Então, saber quais dados pessoais estão entrando, como que o modelo funciona, se tem viés ou discriminação, impacto sobre os direitos fundamentais, medidas de mitigação e controles, tudo isso envolve tratamento de dados pessoais, né? E grandes quantidades. Então, essas mudanças que nós tínhamos, ela também elas passaram a ser mudanças mais rápidas, né, mais avançadas. Então, isso tem que estar no nosso radar. E um ponto
importante, que até disse, vou mostrar o panorama, né? Tirei um print lá da NPD. Como é que é? O meu design em relação aos webinars está sempre de férias. Na verdade, por quê? Porque eu faço os slides e na hora, muitas vezes ali, de planejar ali a webinar, eu já busco informações, às vezes até minutos antes de começar o webinar, eu já estou ali consolidando, porque eu mesma gosto de fazer, porque às vezes tem novidades que são recentes, insights que acabam surgindo quando estou concentrada aqui para esse momento. Mas, quando a gente fala em gestão de riscos, incidentes e transferências internacionais de dados, a gestão de riscos, é claro, depois eu vou abrir um tópico para falar de gestão de riscos de terceiros, mas a gente vai conseguir agora acompanhar, através desse painel, as ações da ANPD, né? E cuidar com as abordagens em relação às empresas. Por quê? Quando se fala em privacidade e proteção de dados, a LGPD, os riscos para as empresas, muitas vezes quem está num cargo de patrocinador do programa de governança, num cargo de diretor, de gestor de área, o que ele tem de entendimento? Bem simples, gente. É assim, se a empresa não tiver em conformidade com a LGPD, ela pode ter uma multa da NPD. Aí ele vai pensar assim, poxa, mas eu não conheço ninguém que tenha levado essa multa. Eu não conheço ninguém que tenha sido sancionado. Eu até ouvi falar, mas até o raio cair aqui, talvez já bateu em outros lugares. Então não vou fazer nada. Então, o que é o cuidado quando falar em riscos para as empresas? Né? Isso tem que estar sempre numa questão de comunicação da área de privacidade com a alta direção ou com a linha de negócio. É mostrar os riscos para além da NPD. Porque, olha só, gente, acho que assim, ó, a gente consegue pensar em 2025, eu não fiz esse levantamento, mas quantas notícias de incidentes envolvendo tratamento de dados pessoais, de violação de dados, nós tivemos. E olha quantos processos a NPD tem aqui. 81, com certeza. E a gente sabe que assim, o volume de incidentes, o volume de violações de dados que aconteceram são infinitamente maiores do que o número de fiscalizações da vida da NPD. Né? Então, que já tem 5 anos. Então, esse argumento, muitas vezes, para a empresa, para conseguir convencer aquele cliente, aquela organização a adotar boas práticas, ele passa a ser um argumento fraco. É claro que ele pode ser reforçado se a NPD de fato cumprir com o que ela está falando, né, de aumentar as regulamentações, de aumentar as fiscalizações. Porém, a gente tem que mostrar para a empresa outros riscos, ou para as empresas, os riscos relacionados ao negócio. E isso vai bater assim, muito, muito de frente com as questões de gestão de fornecedores de terceiros, que não é só a tua empresa que faz. O teu cliente, que tu é fornecedor, que tu é um terceiro daquela organização, tu é o operador de dados, ele vai fazer due diligence, ele vai fazer auditorias, ele vai repensar os contratos e ele vai discutir sobre a responsabilidade, né, em relação às práticas de tratamento de dados. Então, é mais seguro e eficiente a comunicação voltada a uma gestão de riscos ao negócio, impacto da privacidade ao negócio, do que, de fato, a atuação ANPD. Né? Pensando em níveis. Tem um impacto? Tem. A gente tem, mas é uma questão de que a gente está no radar, né? Mas o primeiro órgão público que foi fiscalizado, o DPO é nosso aluno, né? Já fez o webinar juntos conosco aqui, então ele vai dizer assim, poxa, mas isso aqui já é realidade para mim, né? Ali os estádios também, a gente também acaba tendo os times, as equipes, a gente consegue ter um contato ali com as pessoas que estão nessa área, que estão passando pela fiscalização, a gente consegue saber que ali já tem uma realidade. Mas outros negócios, outros tipos de negócios, outras empresas, muitas vezes pensam, olha, NPD, assim, não vi nada acontecendo sobre isso. Tem outras questões que vão ser priorizadas, muitas vezes, nessa preparação das empresas. Por quê? Porque está desconsiderando completamente aquele risco de deixar de fechar um contrato porque não tinha as práticas de privacidade e a empresa que contrata é um ambiente regulatório que não é NPD, mas tem outras entidades regulamentando o setor dela e cobrando essa conformidade. E aí
perde a oportunidade de fechar um contrato, ou em auditorias não conseguir responder o apetite de risco suficiente do cliente e perder os contratos, né? Então, ter ali um que a gente chama de churn nos contratos. Contratos assinados sem avaliação de responsabilidade eficiente em relação à privacidade e proteção de dados, tem que cuidar com isso. Não adianta ter uma cláusula genérica demais. Este contrato as partes se responsabilizam a cumprir com a Lei Geral de Proteção de Dados e demais legislações vigentes no país. Não é o suficiente para estabelecer responsabilidades entre controladores conjuntos, controladores operadores, ou até mesmo quando tem a questão de subcontratação. E a responsabilidade, que é a prestação de contas, essas evidências claras, precisa estar melhor estruturadas dentro da governança. Então, o que eu penso e compartilho com vocês, o que eu vivo para preparação para 2026, junto com os clientes, junto com nossas equipes e com os nossos alunos, mentorandos, é esse cenário de. E aí eu vejo que aqui tem muito problema de comunicação. Aqui a alta direção não entendeu bem o porquê da conformidade com a LGPD. Claro que não entendeu bem. A abordagem foi direcionada a uma atuação da NPD, como se o risco que ela tivesse fosse tão somente da atuação da NPD. Então, talvez ali no apetite de risco dela, isso tem até tem valor, mas não é prioridade e também não é urgente, né? Então, muito cuidado com essa questão. E eu que sempre fui uma defensora de vamos fazer o que dá para fazer com aquilo que a gente tem. Agora, eu já começo a mudar, pensando na questão da IA, nós vamos ter que provisionar aquilo que a gente não tem para conseguir trazer uma eficiência. E muitas vezes isso está relacionado a ferramentas. Então, os softwares de gestão, por si só, não fazem adequação nenhuma acontecer. Softwares capengas, que a gente costuma dizer, né? A gente tem uma ampla gama agora de software de gestão de privacidade proteção de dados, que não estão atendendo o suficiente para uma adequação. Então, pensa que tem software prometendo ser o DPO, né? Então, o DPO automatizado não vai ser eficiente. Softwares que não estão preparados para fazer a gestão, muitas vezes, do próprias métricas de privacy by design, by default, também não vai atender, ou regulamentações que as empresas precisam seguir. Não é só a LGPD, mas muitas empresas precisam seguir as regras do PCI, empresas que vão ter também comunicações globais com empresas do mesmo grupo que estão em outros países, né, normas e frameworks, então acompanhados ali, ISO, NIST, tem softwares que não estão ainda com esse nível de gestão, que tem, sei lá, o data mapping, e consegue fazer um relatório de impacto que a gente não consegue também parametrizar muitas vezes corretamente. Então, ter uma ferramenta por si só não adianta, mas ter uma ferramenta eficiente, isso sim precisa ser bem analisado e pode já botar no radar aí das empresas para conseguirem monitorar e manter essa adequação de uma maneira mais estratégica, né? Isso para quê? Para conseguir ter indicadores, né? Então, lá no CDPO, o treinamento do CIPM, da IAPP, a gente tem um momento só, um módulo, só falando de métricas. E aí ele começa esse módulo dizendo aquilo que não é medido não pode ser melhorado. Né? E aí eu lembro daquela avaliação da academia, né? Então, tu te matricula na academia, vem lá alguém diz assim, ó, a gente vai ter que fazer uma avaliação, vai ter que te pesar, vai ter que te medir, vai anotar, vai perguntar qual é o teu objetivo e vai acompanhar. E aquelas avaliações, elas são necessárias para acompanhar a evolução se o objetivo está sendo alcançado. Então, realmente, essa questão de métricas, né, de maturidade, de indicadores do programa de governança, ele é importante, ele é fundamental. Mas se a empresa não tiver como fazer esse gerenciamento, essa gestão, de fato fica comprometido. E aí as ferramentas também, os softwares que as empresas vão utilizar, precisam auxiliar para prover esse tipo de indicador e melhorando e acompanhando a performance do programa de governança. Então, métricas a considerar, né? Para Privacy by Design by Default, isso ainda é considerado uma utopia. Privacy by Design by Default muitas vezes são ignorados. Né? Então, assim, a quantidade de empresas que pensam estar em conformidade com a LGPD, mas não atingem o mínimo necessário do Privacy by Design by Default, são empresas que fizeram ali uma máscara de conformidade, mas não de fato conseguiram sustentar esse processo.
né? Há muitas vezes uma desistência dessa adequação. Há muitas vezes uma desistência de continuar uma adequação porque já tem políticas, já mapeou os processos algumas vezes, agora a gente não precisa mais nada. Contrato já tem ali os modelos e se esquecem da sustentação, do monitoramento, do gerenciamento da adequação. Mas enquanto a empresa acha que pode dar uma pausa, que pode descansar, os processos vão mudando, né? E a gente sabe que cada vez mais velozes. Então, e aí aquilo que ela tinha alcançado acaba degringolando, acaba ficando até o que ela achava que estava adequado já vai perdendo ali a conformidade. Então, métricas de Privacy by Design, by Default é muito importante estar no radar para levar junto às empresas estratégias concretas de adequação. E monitoramento, né? Por exemplo, do atendimento aos titulares dos dados, saber que tipo de abordagem tem mais força nas empresas, as medidas técnicas, organizacionais, e aí entra a questão dos próprios controles de segurança da informação, né? Então, todas as camadas de segurança, o monitoramento de incidentes, monitoramento de suspeitas de incidentes, monitoramento de entendimento e detecção do tipo de ameaça que é mais relacionada, que é mais forte em relação à privacidade. E a conscientização e treinamentos, né, também direcionadas ao público-alvo, né? Se foram os colaboradores, se foram os prestadores de serviços, que esse planejamento de conscientização e treinamento consiga ser mais direcionado ou melhor direcionado e monitorado também, né? E a aplicabilidade das políticas, né, para saber que não é só ter políticas escritas, né? Para muitos de vocês isso é assim, pode ser muito chovendo no meu olhado. Ah, as políticas precisam ser implementadas, mas se não tem monitoramento efetivo, as pessoas que estão na gestão mesmo dos setores, num programa de gestão dos setores, elas não dão efetividade ou continuidade para as políticas se não tiver um monitoramento de mudança de processos muito, muito forte. Então, isso que eu trouxe aqui do radar, e aí quero convidar vocês para me posicionar ou falar aqui para a gente ter um momento de bate-papo mesmo. O que vocês pensam em relação a 2026 que deve estar no radar do DPO, da consultoria de LGPD, ou da equipe de privacidade? Quem começa? Rafaela, o que tu acha que tem que estar no. Fernando, vai lá, no radar. Queria dar uma Muito bem. conversada ali. Mas aí Uma questão, tá, Bruno, que eu tenho acompanhado com uma certa preocupação desde essa semana, acredito que você tenha visto, também são as tentativas da União Europeia de fazer uma simplificação com um relaxamento de algumas regras, tanto da GDPR quanto do AI Act, tá? Com o sentido de trazer uma competitividade para o cenário econômico europeu, que estaria, segundo as empresas, sendo prejudicada por conta dos controles de privacidade, entre aspas, deles, excessivos, frente a iniciativas, por exemplo, dos Estados Unidos. Tá? Então, isso eu vejo um pouquinho de preocupação, porque o que acontecendo lá de relaxamento nas regras, talvez o impacto aqui também, e talvez não para o ano que vem, lógico, mas no futuro, a gente ter uma questão de cultura de pauta também do data lake. uma facilitação, digamos assim, dessas regras que hoje a gente está batalhando tanto para poder implementar nas empresas. Isso. Concordo também, Fernando. Vejo essa movimentação já de empresas que são multinacionais, empresas que são globais, que já estão com essa preocupação, às vezes não está ainda no momento ideal dessa gestão, mas isso já está como pauta de preocupação ou de implementação de próximos passos, né? Então, essas regulamentações acabam trazendo com bastante força, e principalmente empresas que têm uma relação forte com a União Europeia, né? Porque a regulamentação ela acaba sendo bem robusta. Eu não sei se vocês têm acompanhado também, mas a própria NPD tem se posicionado bastante em relação a algumas ao avanço mesmo da regulamentação dos sistemas de IA no Brasil. Tem pontos positivos, pontos negativos dessa regulamentação, né? A gente tem que sempre, a gente não pode ficar colocando a esperança só na regulamentação, mas é uma questão que
muitas vezes não está dentro do nosso controle, né? Ou se tiver muito pouquinho. Mas a gente tem que monitorar e ficar atento ao que vai acontecer, porque isso pode ajudar a acelerar um avanço tecnológico no país, ou travar o avanço tecnológico, né? Porque vem mais uma questão até de impacto em continuidade de atividades empresariais, né? Porque pode ser considerado como mais burocracia, mais investimento, né? Barra custos. Então, isso também tem que ver como que isso vai acontecer. Como a gente diz, né? Senão vai ser uma bola quadrada e as empresas vão ter que lutar ali para deixá-la redondinha. O que mais, gente? Eu tô vendo que a turma tá cheia, 30 pessoas. Paulina, José, Ângela, Thales. O que tá aí no radar de vocês em relação à privacidade? Neuci, Renan, Dylan, Rafa. Deixa eu ver se vocês estão lá no chat. Agora eu consigo ter acesso ao chat. Lembrando, né, que esse preenchimento do formulário, depois ele gera um certificado. Bom, pessoal, acho que vocês estão um pouco tímidos, né? Às vezes está num ambiente que não pode falar muito. Se é isso, me faz um sinal. Ai, senão eu vou achar que errei aqui na pauta. Marcelo, o que tá no radar aí tecnológico? Tá no mudo, Marcelo. Opa, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo ótimo. Estamos começando a prospectar várias empresas aqui na região, né, sobre a LGPD, né, e estamos tendo bastante aceitação, porque aqui não tem muita demanda para isso aqui na região, né, região serrana do Rio de Janeiro. Nós temos um parque de dinossauro aqui que nós temos de 3 a 4 mil pessoas por dia aqui no final de semana. Temos outro parque que está se abrindo aqui na cidade. Temos vários clientes, né, que estão precisando mesmo e estamos começando a prospectar, está dando certo. Uhum. Tá? Tá dando Então, certo, tá vendo um vê, resultado. assim, a gente está vendo um futuro assim que muito promissor aqui na região. Isso é ótimo, né? Quando a gente diz assim, poxa, as empresas elas estão sabendo o que que é. É um cenário diferente de há pouco tempo atrás, até confundiam as siglas da LGPD, né? Então isso acaba sendo um cenário bacana. Então eu fico feliz, Marcelo, e fico feliz também a todos que participaram. Eu chamo sempre para essa interação, mas eu também entendo muitas vezes que está dentro do escritório, enfim, está num ambiente que não consegue liberar ali o microfone ou expor, mas também reforço então que 2026 a gente continua firme, né, no processo de estudos, avanços, mentorias, treinamentos, certificações, até porque vai ser mais complexo com as questões relacionadas ao avanço da IA também, né? E isso traz com que as empresas fiquem sem aquela opção, mais aquele tempo, né, de não conseguir fazer essa adequação. Acho que o Marcelo ia falar alguma coisa e a Laila levantou a mão. Não, eu ia falar aqui rapidinho o seguinte, que os meus clientes, que, por exemplo, tem posto de gasolina que representam uma marca, como Ipiranga, Shell, estão sendo muito cobrados por essas empresas grandes, que vêm de fora. Elas estão pedindo para que se faça uma adequação dentro da empresa, porque ela representa não só o posto dela, mas representa uma marca, né? Que está sendo ali no posto exibido, né? Sensacional. É isso. Até poderia ter posto lá junto o risco reputacional, né? Do diligence, contratos. Então, exatamente. Nossa, muito obrigada, Marcelo. Era isso que eu queria ouvir também Obrigado, aqui de vocês. tá? Com Deus. Obrigada e vamos firmes. Laila, pode falar. Tá dando para me ouvir? Sim. Bom dia, primeiro. Eu tenho duas perguntas, né? Eu sou nova ainda no ramo, estou começando o ramo de LGPD. E eu tenho duas perguntas. Quando for fechar, por exemplo, com um contrato com um fornecedor de inteligência artificial, quais seriam mais ou menos o que eu poderia olhar como cláusula mínima, digamos assim, para garantir que a empresa não fique desprotegida na questão da proteção de dados? E só para finalizar, eu também tenho uma outra pergunta. Como que deveria ser, mais ou menos na sua visão, né, diante dessa apresentação, uma capacitação interna das equipes sobre o uso responsável de inteligência artificial também?
Da primeira pergunta, Laila, e que bom que você trouxe isso, né, em relação aos contratos. Né? Hoje, muitas vezes se foca muito na funcionalidade do objeto contratual. O que significa isso? Eu preciso de um sistema que faça o recurso XPTO e esse recurso ele precisa ser resolvido, precisa ser funcional, isso porque precisa dar foco ali naquela relação contratual. Mas, quando a gente olha para proteção de dados, para privacidade, é saber, né, o que daquele contrato tem os tipos de dados, a quantidade de dados que serão tratados, as finalidades, se aquela parte ela se enquadra como um operador de dados pessoais e ela tem ciência das responsabilidades dela, né, se ela tem condições técnicas de processos, de controles para garantir que a privacidade e a proteção de dados ela seja de fato mantida, né, nesse tratamento de dados pessoais, se o agente, né, se esse operador de dados, se aquela parte do contrato, ele vai conseguir manter a confidencialidade das informações, né, então realmente não utilizar aqueles dados que porventura ele vai ter acesso, o contato vai fazer um tratamento para atender uma questão do objeto do contrato, se ele não vai dar levar para um uso secundário daquelas informações. Então, essas práticas, via de regra, são práticas que precisam ser avaliadas. Só que quando entra a questão da IA, a gente sabe que tem um volume de dados bem maior, né? E que muitas vezes pode ter mutação ou alteração dessas informações. Então, esses cuidados, essas avaliações, essas responsabilidades precisam estar muito bem definidas no contrato. Né? E isso é um nível, né, de preocupação. Porque, na verdade, essa dúvida me surgiu porque ao levar essa questão para um empresário que estava fazendo a contratação de um fornecedor de inteligência artificial, ele falou que não era algo que a empresa iria se preocupar no momento, porque nem regulamentação a inteligência artificial tem ainda. Então, eu fiquei ali em uma situação que eu não sabia como fazer esse desdobramento de explicar a importância desse tipo de cláusula, porque, assim, pela LGPD, né, não necessariamente especificamente da inteligência artificial, mas que, especialmente na inteligência artificial, a gente deveria olhar com um pouco mais de atenção. E aí foi essa resposta que eu recebi e eu fiquei um pouco sem ter como rebater. Então, né, Laila, realmente, a regulamentação da IA, ela ainda não aconteceu, não tem uma lei em vigor, embora tenha uma lei sancionada já. Não, tem um projeto de lei, né? Porém, a Lei Geral de Proteção de Dados está em vigor já há 5 anos. Então, a privacidade e a proteção de dados de pessoas físicas, isso já está regulamentado. Então, essa é a resposta. Né? Então, independente se é com IA ou não, e eu acho que é esse tipo de abordagem que tem que se ter, porque mesmo que não fosse de sistemas de IA, né? Nesse caso mas o fato de ter ali uma relação que envolve tratamento de dados pessoais já tem implicação na LGPD. E agora, com a IA, então, isso se reforça. Então, essa é a questão, não a regulamentação do sistema de IA em si, mas o que tem ali de dados de pessoas físicas que estão, já não sei se isso já está acontecendo, mas que estão previstos no contrato para que aconteça em relação àquele serviço ou aquele produto que está sendo adquirido ou que está sendo contratado. Né? Então, essas responsabilidades em relação à privacidade precisam constar. Né? Então, isso acaba sendo muito importante. O próprio... Quando a gente traz essa questão, Laila, que daí é a tua segunda pergunta, né? De como que eu consigo estabelecer isso dentro da empresa, em treinamentos, conscientização, essas abordagens, é, de fato, conseguir mapear os setores que já estão utilizando o IA, né? E saber que tem que ter políticas ali que vai dizer quais são, por exemplo, os sistemas que a empresa autoriza essa utilização. Então, isso já é um grande avanço. Se as pessoas dentro daqueles setores utilizarem somente os sistemas de IA que são autorizados pela empresa, já é bastante efetivo. Pensando numa empresa que não tem nada, que vai do 0 para 1, né? Então, nada de conformidade, e aí cresce um pouquinho esse cuidado. Né? E outro é que essa utilização, e aí a gente vem do mais restritivo para o mais permissivo, que a utilização ela passa a ser proibida com exceção de quando
tem uma autorização expressa para essa utilização. Então, essas políticas acabam sendo efetivas nesse sentido também. Não sei se responde a tua pergunta, Laila. Sim? Vocês me ouviram? Respondeu sim, muito obrigada. Ah, maravilha. Então, com isso, encerra o webinar hoje, né? E agradecendo vocês sobre essa participação. Laila, que bom que tu tá nessa área de privacidade, né? Então, realmente tem um futuro próspero, até algo que a privacidade abriu portas para pessoas das mais diversas áreas. Né? Então, ainda que seja uma lei, não é uma atividade para trabalhar na área da privacidade, não precisa necessariamente ser um advogado. Se é um advogado, também eu sempre convido a olhar para essa área de privacidade, principalmente aqueles advogados que ainda não estão atuando efetivamente com privacidade e proteção de dados, e as outras áreas, enfim, enfim, juntou ali uma oportunidade de habilidades que vão direcionar para esse nosso novo momento de privacidade e proteção de dados com o IA. Então, convido também, reforço para que vocês se preparem conosco, estudem conosco e estejam sempre atentos aí às nossas agendas, né? E aproveitar a Black Friday. Tá bom, gente? Muito obrigada e tenham aí uma excelente sexta e um bom fim de semana. Valeu, obrigada. Tchau, Obrigada. tchau.